Então, vamos estar iniciando a nossa formação. Essa reunião está sendo gravada, tá ok? Gostaria de informar a todos. Então, vamos falar hoje sobre projeto de vida, competências socioemocionais e autoavaliação, o preenchimento das rúbricas, que é um tipo de avaliação, o público-alvo são os professores coordenadores, sim. Essa formação é ministrada, foi composta pela Comissão de Programas e Projetos, com os supervisores Antônio, Gisley, Márcia, Vera. Quem vai estar aqui com vocês hoje como formadores sou eu, Jonathan, PCNP de Programas e Projetos, a Magali também, PCNP do Conviva. Aliás, passo a palavra para a Magali, para ela dar um bom dia para vocês. Magali, está me ouvindo? Acho que a Magali deve estar com um probleminha técnico também. Mas não tem problema não, ela está aqui conosco, ela vai apresentar aqui junto conosco, tá bom? A nossa diretora até... Oi, Jonathan, vocês me ouvem? Oi, Magali. Sim, estou ouvindo. Tá? Então, eu não tenho câmera, tá? Então, eu, de novo, eu estou aqui sem aparecer, né? Mas é um prazer estar aqui novamente, falando com vocês em nome do Conviva, da pasta de programas e projetos, e estamos aqui trabalhando mais um dia para a nossa capacitação, que tudo dê certo, que todos compreendam bem tudo que nós temos a transmitir. Passa a palavra. Muito obrigado, Magali. Muito obrigado. Então, dando continuidade, vamos para os nossos combinados. Próximo, por favor. Isso, mantenha o microfone no mute. Pessoal, muito importante que todos mantenham o microfone no mudo, tá? Em modo mute, por favor, para que todos possamos ter uma formação melhor, entender muito bem, sem atropelar um ao outro. Então, registrem as orientações, tenham ao lado um bloquinho de notas, tomem nota, registrem, que é sempre bom. Compartilhem suas ideias, pois somos um grupo colaborativo. Use o chat quando for solicitado, tá bom? Vai ter momentos de interação. Todos na mesma conversa e teremos uma excelente formação. Então, no próximo, vamos falar sobre os objetivos dessa formação, que nós temos o objetivo de orientar os professores coordenadores sobre essa autoavaliação, que será preenchida agora no segundo bimestre, na sede, essas rúbricas, né? Essa avaliação, além de ser uma autoavaliação em que todos os alunos têm que preencher, nós também temos como objetivo entender um pouquinho mais sobre as competências socioemocionais que devem ser trabalhadas nas aulas de projeto de vida e como é possível desenvolvê-las nesse contexto de ensino híbrido, né, devido à pandemia. Assim, um pouquinho da pauta de hoje, então, no próximo, que teremos, então, a apresentação dos objetivos e a pauta, que é o que estamos fazendo agora, uma reflexão inicial. Sim, aí vamos falar sobre as competências socioemocionais, vamos falar também sobre a autoavaliação, sobre as rúbricas, o sistema de autoavaliação e, para finalizar, a sessão de dúvidas, ok? Tá bom, pessoal? Claro que nós, contextualizando aqui para vocês, antes da leitura inicial, da reflexão inicial, nós estamos fazendo essa formação, pois, como vocês sabem, essa autoavaliação todos os alunos têm que preencher, tá ok? Todos os alunos têm que preencher na sede, sim, e saiu no boletim, todos vocês já sabiam também, que foi até o dia 30 de junho, a data final, tá bom? Para preencher, então, essa formação aí, tá ok? Então, vamos para a reflexão inicial, que nós trouxemos aqui, a fala do Vinícius de Moraes, compositor, cantor brasileiro, um poeta, e a fala dele é a seguinte: por mais longa que seja a caminhada, o importante é dar o primeiro passo.
por mais longa que seja a caminhada, o importante é dar o primeiro passo. O que então podemos, com isso, o que podemos refletir sobre isso? Nós podemos refletir, então, que apesar de nossos medos, nossos receios do novo, o importante é dar o primeiro passo, é começar, né? Nós vivemos hoje num mundo imediatista, que tudo é para ontem, é para agora, mas mas na verdade a gente tem que fazer um passo de cada vez, né? E o mais difícil é sempre dar o primeiro passo, mas é muito importante começar, iniciar, vencer os nossos medos, os nossos receios, sim. Então essa reflexão tem tudo a ver com o projeto de vida dos alunos, porque eles precisam iniciar esse projeto de vida, e nós, como professores coordenadores, vocês como professores coordenadores, que estão aí à frente na escola, assim, precisam, então, incentivar os professores de projeto de vida, incentivar o corpo docente como um todo, a dar esse primeiro passo, aí caminhando um passo de cada vez, sim. Por isso trouxemos aí essa reflexão inicial. No próximo, por favor, nós vamos falar sobre as competências socioemocionais. Sim, essas competências socioemocionais são 17 competências socioemocionais trabalhadas no ensino médio e nos anos finais. E eu trouxe aqui uma questão para vocês. Vocês sabem quais são as 17 competências que estão sendo trabalhadas intencionalmente com os estudantes do ensino médio dos anos finais? É uma pergunta um pouco mais para refletir nesse momento, pessoal. Se vocês sabem todas essas competências, sim. E por que eu trouxe aqui essa pergunta para vocês refletirem sobre se essas competências estão sendo trabalhadas intencionalmente? Porque eu tenho certeza que muitos professores já trabalhavam estas competências instintivamente, já trabalhavam a organização, já trabalhavam a questão da autoestima com os alunos, isso de forma instintiva, sem ser realmente um projeto, sem estar na disciplina de projeto de vida. Eles já trabalhavam a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, né, a resiliência emocional. Então, eu trouxe essa pergunta para vocês, se vocês sabem quais são essas 17 competências que estão agora sendo trabalhadas intencionalmente, porque que estão sendo trabalhadas realmente com propósito, né? Que tem que ser trabalhado no projeto de vida, na disciplina de projeto de vida, de todos os alunos do ensino médio e dos anos finais. Agora, então, caso vocês não saibam quais são as 17, não lembram todas, vamos lá no próximo slide, trazer, então, quais são as competências socioemocionais. Aqui, vocês podem ver que temos as macrocompetências, né? O que seriam essas macrocompetências? São 5 macrocompetências que, através delas, se desenvolvem outras para, então, formar as 17 competências socioemocionais. A autogestão é uma macrocompetência, e trabalhando a autogestão, você deve trabalhar também a determinação, a organização, a responsabilidade, a persistência, o foco. O engajamento com os outros é uma outra macrocompetência que, trabalhando o engajamento com os outros, trabalha a iniciativa social, a assertividade, o entusiasmo, a amabilidade, né, como a terceira macrocompetência. Você trabalhando a amabilidade, a gente tem que trabalhar a empatia, o respeito, a confiança, a resiliência emocional, trabalhando a tolerância ao estresse, muito importante nesse momento de pandemia, de muito estresse, a autoconfiança, a tolerância à frustração. E, por fim, não menos importante, a última macrocompetência é a abertura ao novo, que nós trabalhamos a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Para falar um pouquinho mais sobre as competências socioemocionais,
Agora eu passo a palavra para a minha colega Magali, tá bom? Pessoal, Magali, tá me ouvindo? Estou sim, Jonathan. Agora, tá bom. Agora eu passo a palavra para você, então, falar um pouquinho mais sobre as competências socioemocionais. Então, nós sabemos aqui que uma das nossas novas tarefas, né, enquanto educadores, é compreender e trabalhar essa questão da competência socioemocional, que é super bacana, que até envolve a nós mesmos, né? Acaba fazendo com que a gente mesmo pratique esses exercícios, né? Que é organizar a mente para que a gente dê conta de tudo aquilo que a sociedade cobra, né? Da nossa convivência, né? Do nosso papel social, né? Enquanto cidadão. Então, o projeto de vida, ele traz essa organização, né? Que é uma organização que nem sempre a gente percebe na prática do dia a dia, nas nossas práticas do dia a dia, que são necessárias, né? Que é necessário organizar a mente para que a gente consiga planejar, né? Planejar e ir buscando aquilo que nós precisamos, né? Para que a gente busque aquilo que nós precisamos, né? Então, é necessário organizar a mente e fazer um planejamento mental. Para que a gente possa fazer esse planejamento mental, é necessário também que a gente tenha uma linha de pensamento, né? Que a gente consiga se conhecer. E a primeira coisa é a autoavaliação, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E fazendo essa autoavaliação, partindo dessa autoavaliação, a gente vai passar a se perceber. E enquanto nós nos percebemos, nós vamos perceber as nossas competências socioemocionais e emocionais até, né? Porque nós somos uma construção, né, de tudo que está no nosso mundo exterior, né? Assim diz lá Rousseau, Durkheim, Freud, né? Nós somos uma construção de todo o nosso mundo exterior, né? Então nós passamos por um processo de socialização no qual algumas coisas são transmitidas para nós, mas nós não temos, dentro dessa educação, que é dentro do nosso lar, dentro dos nossos espaços de convívio, nós não temos a noção de organização para tudo isso. Então, muitas coisas, muitas habilidades, muitas potencialidades nossas passam despercebidas, né? Então, conforme o Jonathan falou, agora nós temos essas 5 macrocompetências e elas estão assim, definidas, organizadas, para que nós possamos pensar em o significado de cada uma dessas palavras, né? Então, a gente começa pensando o que é a questão da competência socioemocional, né? Que é essa capacidade de concentrar e de perceber, né? Ou a nossa capacidade e o que nós podemos fazer e desenvolver. E o bacana da competência socioemocional é que, sendo bem trabalhada, você pode fazer não só em prol de você, não só em prol do aluno, mas você pode exercitar o aluno para que ele possa motivar o colega também a se perceber, né? Então a gente tem a primeira, que é a autogestão, né? A gente começa com a determinação, né? A gente pode pensar no sentido da palavra determinação, que é uma coisa bem
bem difícil, né? A gente não, nem sempre a gente tem um grupo de alunos determinados, então nós temos que trabalhar essa questão, né? Fazer o aluno perceber qual é a importância dele estar ali, o que é, por que que ele está ali e por que que ele tem que galgar degraus, né? Você pergunta para o aluno assim, olha, o que que você quer ser? Ah, eu quero ser jogador de futebol. Hoje falávamos disso, eu, a Patrícia e o Diego. Então, geralmente, o vem e fala, eu quero ser jogador de futebol. Então, a gente tem que perceber o quê? Que o aluno, ele está falando de ser jogador de futebol já dentro de algo construído, do que está proposto dentro da sociedade, é o que foi transmitido para ele. Existe o jogador de futebol, mas ele não enxerga os degraus, a caminhada para que ele possa ser jogador de futebol. E ele também não enxerga que pode ser que ele seja um não, né? Então, a primeira coisa é trabalharmos isso. Olha, legal, você quer ser jogador de futebol, mas qual vai ser a caminhada para isso? Você já pensou nisso? Né? Então, como que você vai fazer para você ser jogador de futebol? Né? Quais são os passos que você pode seguir? Você pode ser primeiro, pensar em ser um preparador físico, para depois chegar no seu objetivo. Você pode pensar em ser algo dentro da área, né, um técnico, né, fazer um curso técnico relacionado ao esporte para você chegar no seu objetivo. Então, essa é a primeira coisa, né? Se ele quer fazer, ele tem que construir um caminho aonde ele possa estar determinado a alcançar o objetivo dele. Fazendo isso, automaticamente, nós já estamos falando de organização, né? Então, é organizar a cabeça, se organizar para, né? Para chegar no ideal. Então, organizar é tudo. É preparar, é perceber em qual ambiente ele pode se preparar para alcançar o objetivo dele, perceber quais são as fontes de apoio que ele tem para que ele alcance o objetivo dele, se organizar, buscar organizar a vida dele para que ele tenha todos os dias contato com aquilo que ele está buscando, né? Então, estabelecer um planejamento, fazer um planejamento onde ele vai organizar a busca dele. Responsabilidade. Bom, isso é tudo, né, gente? Se nós não adianta querer, né? Então, a gente tem que conduzir o aluno a perceber que, olha, não é porque eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que fazer porque eu tenho que ir para a escola, eu tenho que fazer porque eu tenho que trabalhar. Não, a responsabilidade ela está atrelada a uma outra coisa. Você tem uma responsabilidade hoje que vai fazer com que você tenha a colheita da sua conquista no futuro. Então, quanto mais você investir neste momento, naquilo que você está fazendo, mais previamente você vai conseguir realizar os seus objetivos, né? E isso vai caber no cidadão, eu não vou nem falar o aluno, vai caber no cidadão para a vida inteira, porque a vida é um conjunto de responsabilidade. Então, a gente vai falar de responsabilidade em torno da vida do aluno, não só em prol ao estudo, não só em prol a alcançar o objetivo dele, mas em prol às necessidades sociais dele. Olha, você tem que estar preparado para pagar a sua conta de luz, né? Para ser produtivo e conquistar uma vida confortável, né? Então, é só com responsabilidade que a gente conquista tudo isso, né? Persistência. Então, essa é um outro ponto também bastante significativo para nós que somos professores. No dia a dia, nós lidamos com isso e a gente lida com o burlamento, né? Aquela questão
do aluno não realizar e ele burlar, né? Então, ele trazer algo, alguma coisa que justifique a não realização, né? E a desistência, né? E muitas vezes a gente dá uma outra chance, a gente tá bom, você não fez? Tá bom, vou te dar mais uma chance. Olha, vamos ver como que nós podemos fazer, né? Então, mas é bacana a gente pensar muito nessa palavra persistência, porque a vida não dá, nem sempre a vida dá outra chance, né? Então, a gente tem que... vamos ter outra chance? Vamos dar outra oportunidade? Vamos pensar como contornar a sua situação? Mas pensa que sempre a vida é feita de obstáculos, né? Então, se é feita de obstáculos, então, a palavra mágica aí é persistência mesmo, é conseguir contornar as dificuldades. Então, quais são as suas dificuldades? Né? Vamos aí colocar em pauta essas dificuldades? Vamos perceber o que te impede nas suas realizações, tá? Porque só conhecendo as suas dificuldades que você vai perceber a forma de contornar, né? De contorná-las, né? Contornar todas elas e fazer com que você consiga se organizar com responsabilidade e determinação para alcançar o seu objetivo com persistência, ou seja, contornando as dificuldades, né? Foco, né? O foco, nem sempre a gente tem capacidade de construir aquilo que a gente quer, né? Então, legal, Magali, eu quero ser enfermeira, tá? Mas dentro dessa habilidade, dessa competência profissional, dentro de tudo isso que eu quero construir para mim, sendo enfermeira, tem algo aí que me atrapalha. Então, eu não tenho coragem de fazer determinada coisa ou de lidar com uma determinada situação da profissão, né? Então, eu vou ter que ultrapassar nos meus limites, né? Então, lá atrás, nós falamos da persistência enquanto obstáculo. Agora, nós falamos em foco enquanto limites, né? Então, é o quê? É estar focado, se dedicar, trazer aquilo de forma inteira para a gente. Podemos pegar aí o ensino híbrido agora, né? Para a gente falar disso, né? Agora, pensa como é o aluno desenvolver uma atividade dentro das ferramentas tecnológicas, né? Lidando com o Facebook, com o Instagram, com tudo aquilo que convida ele para a distração, né? E até nós mesmos, né? Então, olha, está focado? Então, vamos trabalhar isso, vamos criar estratégias para que vocês não sejam absorvidos por outras coisas, né? Então, vamos entender que de estabelecer regras também para estarmos focados. A abertura ao mundo, né? É a segunda competência, a macrocompetência, né? Despertar no aluno a curiosidade de aprender. Olha, isso aqui, acho que a primeira coisa é fazer entender o que ele está fazendo na escola, né? Nós estamos falando de projeto de vida. Então, projeto de vida já está dizendo, é vida, né? Não está ali, não consiste apenas em um aluno adquirir uma profissão, não consiste apenas em adquirir um conhecimento científico, né? Consiste em se organizar para a vida. Então, a curiosidade de aprender é a primeira coisa a trabalhar com o aluno, o que ele está fazendo na escola, né? Qual é o papel dele enquanto aluno, né? Por que ele tem que aprender? No que o conhecimento vai favorecer a vida dele, né?
Então, sem a matéria específica, mas entender que o conhecimento é o produto que vai organizar a vida social dele, né? Então, a escola não é um espaço apenas para aprender uma profissão, não é um espaço para conquistar um certificado, né? Apenas isso. É o espaço onde vai se construir, está semeando o produto elementar para a vida dele, que é o conhecimento da vida toda, né? Imaginação criativa. Então, nós enquanto professores, né, nós conseguirmos desenvolver um olhar e despertar no aluno também, né, essa capacidade de se perceber, que foi o que eu falei lá no início, né? Então, às vezes, um colega percebe o outro, ou o próprio aluno, ele pode se perceber quando você dá liberdade para ele, né? Então, olha, o que nós podemos fazer com isso, né? Olha, eu tenho aqui essa proposta. A partir dessa proposta que eu tenho, o que nós podemos fazer? Né? Estamos falando aqui de uma coisa que está em foco, que está na mídia. O que nós podemos fazer? Só meio segundinho, tá, meu tio? Pode sentar aí. Dessa determinada coisa. Como podemos construir aqui uma campanha, né? Contra o câncer, né? Olha, está aqui uma campanha agora, esse mês, né? Do trabalho infantil. Esse aqui é um mês disso, né? Estamos discutindo sobre isso. Então, como que nós podemos fazer uma campanha em torno disso? Então, trazer ao aluno a liberdade de se expressar e de trazer o conhecimento dele também, né? De propor, trazer a proposta daquilo que ele tem condições de trazer. Então, a gente automaticamente, nessa imaginação criativa, dando liberdade para isso, nós já vamos desenvolver nele esse interesse artístico, né? A gente nós já vamos estar trabalhando essa condição também que é um caminho que nós temos e todo mundo gosta, né? Não só gosta, como lá no fundo todo mundo tem uma competência em torno disso, né? Então, esse é um caminho para que, olha, eu posso saber desenhar bem, eu posso fazer recitar, falar bem um poema, eu posso saber fazer um bom slogan, eu posso, então, tudo com uma capacidade artística para isso. Então, tudo está envolve essa questão também. A imaginação criativa, ela vai trazer para esse interesse. E é legal nós, enquanto professores, despertar isso, porque esse é o caminho que nós temos também para trabalhar isso com o aluno, né? Olha, eu pessoalmente, eu tive um aluno que ele, durante uns 7 meses, ele trabalhava dentro da sala de aula, eu não ouvia a voz dele. E, de repente, no dia que nós estávamos falando sobre música, né? E aí eu vi nos olhos dele alguma coisa, e aí, de repente, eu notei que teve um certo interesse, eu me aproximei só, né, no individual, e aí nós fomos conversando, e de repente, esse aluno tocava guitarra. Né? Dessa guitarra, juntou outros alunos, formamos uma banda. E, a partir desse momento, esse menino, ele desenvolveu dentro da sala de aula, não na minha matéria apenas, mas como em outras também. E porque ele foi percebido, né? Ele foi notado. E, então, não só aconteceu isso, eu tenho certeza que com vários de vocês, né? Que tem acontecido esse caminho, de buscar esse caminho, para que a gente possa trazer o aluno e mostrar para ele, olha, o professor de matemática mesmo foi lá e trabalhou com ele as partituras, cálculo, em cima deste conteúdo, né? Então, isso trouxe ele a ser outra pessoa. Engajamento, né? Trabalhar em equipe, né? Fazer compreender
que nós, o aluno perceber que ele não é apenas uma pessoa ocupando um espaço, né? Mas que aquele espaço é ocupado por ele e por outras pessoas. E que, apesar dos limites, um pode utilizar o espaço do outro, né? Com respeito, né? Com tudo aquilo que o Jonathan falou aí, empatia, com toda, né? Então, a iniciativa social é trazer o aluno para isso, né? Para dentro do ambiente social dele, né? Porque, como eu falei agora, do aluno que eu tinha, ele estava ali no objetivo. Então, a gente, os colegas, bem, né? Então, qual é o colégio? Chegar perto daquele aluno e descobrir o que ele gosta. O que a gente pode fazer para atrair esse aluno para o grupo e fazer com que ele também se mostre, né? Então, trazer algumas práticas para isso. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando assim de uma forma bem... Vou tentar ser bastante, mas eu vou, depois eu e o Jonathan, nós vamos trazer para vocês e a gente vai trabalhar pauta dessas competências aqui. Bom, gente, então aqui só dando um direcionamento mesmo, né? Então, a iniciativa social é desenvolver no aluno isso, essa vontade de estar, né? Vontade de estar na escola, vontade de estar com o grupo dele, vontade de se mostrar, vontade de querer participar. A atividade, que é a palavra do estudo, né? Mas também com a palavra, né? Porque a assertividade é construir, né? A assertividade é estar em desenvolvimento junto com outra equipe, e reconhecendo a competência, reconhecendo as habilidades do outro, usufruindo a habilidade um do outro, né? Entusiasmo, que também a gente não vai falar muito dessa palavra, porque não há necessidade, né? A resiliência emocional, né? Que é a tolerância ao estresse. Então, temos que trabalhar isso com o aluno, né? E essa condição de fazer com que ele saia dos limites dele, né? Com que ele ultrapasse as barreiras que eu falei lá em cima. A autoconfiança, né? Que isso é tudo certo, o mais importante a gente fazer com que ele se perceba e note os seus valores. A tolerância à frustração, quer dizer, aquilo que é errar, né? Todo mundo erra e sem o erro não existe o certo. Então, é necessário errar para que se acerte. A empatia é um respeitar ao outro, né? Se colocar no lugar do outro, né? O respeito, que nós já trabalhamos bastante isso no dia a dia, e a confiança, né? E essa confiança envolve tudo, né? Porque trabalhando está acima aí, vai fazer com que o aluno saia pronto para a vida social dele. E com isso eu passo a palavra. Muito obrigado, Magali, muito obrigado. Desculpa, pessoal, travar um pouquinho, mas a conexão tá um pouco ruim, mas é normal, né, pessoal? Nesse momento aí de ensino híbrido é assim mesmo, né? A conexão é muito solicitada e acaba falhando um pouco. Então vamos dar continuidade aqui, falar um pouquinho sobre as competências, sobre essas competências que a Magali estava falando, sobre as competências socioemocionais para o contexto de crise. Né? Em tempo de coronavírus e isolamento social, milhões de crianças e jovens deixaram suas escolas e estão dentro de suas casas, tendo que lidar com uma rotina nunca vivenciada. Então nós trouxemos algumas perguntas aqui. Como famílias e educadores podem encarar esse novo paradigma que nos tirou da zona de conforto e como praticar uma mudança sem estresse e desconforto? Como fazer isso, pessoal?
Então, nós trouxemos o problema, mas trouxemos a solução também. Entender mais sobre as competências socioemocionais e como é possível desenvolvê-las é o caminho para seguirmos fortalecidos nesse momento. O que queremos dizer com isso? Trabalhar as competências emocionais e desenvolvê-las realmente, desenvolvê-las junto com a comunidade escolar, é o caminho para solucionarmos esses problemas que veio com a crise, né? Para mudarmos, sairmos da zona de conforto, sem muito estresse, gerenciando o estresse, com autoconfiança, com autoestima e sem trazer nenhum desconforto, né? Então, é muito importante, como a Magali estava dizendo aqui para vocês, trabalhar, então, essas competências socioemocionais, sim, e necessária, né? Está sendo trabalhada aí, eu tenho certeza que está sendo trabalhada ao longo do ano. Essas rúbricas de autoavaliação agora é do segundo bimestre, então já foi preenchida no primeiro bimestre, né? É um trabalho contínuo, e trabalhar as competências socioemocionais também é um trabalho contínuo do projeto de vida, mas eu diria da vida escolar como um todo do aluno, né? Intencionalmente ou não, a gente trabalha essas competências socioemocionais, os professores de vocês trabalham, vocês também, PCs, trabalham essas competências socioemocionais, de novo, intencionalmente ou não, mas é muito importante entendê-las, entender que desenvolvê-las é o caminho para, então, solucionarmos aí essas questões do novo e do novo normal aqui que estamos vivendo. Sim. No próximo, vamos falar, então, do que é autoavaliação. Sim, o que é autoavaliação? Autoavaliar-se é o verdadeiro exercício de olhar para si mesmo e buscar exemplos de como você age no seu dia a dia. Ou seja, a autoavaliação é você realmente se conhecer, é trabalhar o autoconhecimento, é trabalhar avaliar os seus pontos positivos, que nós temos muitos pontos positivos, mas avaliar os pontos de atenção que temos, os pontos que precisamos melhorar, porque todos nós temos pontos que precisamos melhorar, sim. Tá? Então, precisamos dessa autoavaliação, é muito importante para o aluno, mas é muito importante para os professores e muito importante para a gestão também. Como gestão, precisamos nos autoavaliar, avaliar os nossos procedimentos, avaliar onde precisamos melhorar e autoavaliar também o que é bom, o que é positivo, o que dá para dar continuidade, o que podemos utilizar novamente, sim? Então, é sempre importante trabalhar essa autoavaliação. E do nosso objetivo aqui, um dos nossos objetivos da formação de hoje, é falar sobre as rúbricas, né, que é uma autoavaliação, que no próximo vocês vão ver um pouquinho sobre o que são essas rúbricas, no próximo slide. Isso. Então, o que são essas rúbricas? Rúbricas é um conjunto de indicadores pré-estabelecidos, claros e objetivos, ordenadas em um percurso crescente, que auxiliam no processo de autoconhecimento, de autorreflexão, que eu estava falando para vocês, que permite a realização de uma autoavaliação e o estabelecimento de metas de desenvolvimento. Sim, essas rúbricas, pessoal, elas são um modo de avaliar, né, como vocês já conhecem. Uma rúbrica é uma ferramenta de avaliação que indica uma escala, as expectativas específicas de uma determinada tarefa. As rúbricas são basicamente compostas de 4 componentes, né? A descrição detalhada, as dimensões, uma escala e a descrição em diferentes níveis. Essa avaliação pode ser feita entre seus pares, entre você mesmo, mas a rúbrica que nós estamos falando, de autoavaliação do projeto de vida, é feita pelo próprio aluno. Ele se avalia, por isso a autoavaliação. Então, é muito importante que os professores de projeto de vida realmente trabalhem essas competências socioemocionais, trabalhem o autoconhecimento do aluno, para que ele, então, possa ter capacidade e ter a habilidade de se autoavaliar, né? Que trabalhe a autorreflexão, o autoconhecimento, sim. É obrigatório o preenchimento da sede dessas rúbricas? Sim, é obrigatório para todos os alunos, mas a gente não quer só que trabalhe
por ser obrigatório, a gente precisa que ele entenda a importância de trabalhar a autoavaliação, a autorreflexão, de se avaliar, de entender os pontos positivos, de entender o que pode melhorar, de entender os pontos ali de atenção que ele possa melhorar. Isso do aluno, mas também pode servir muito bem para nós, gestores, para os professores, enfim, é uma competência. Tá me ouvindo, pessoal? Sim? Estão me ouvindo? Sim. Oi? Sim, tá bom. sim. Tá bom. Então, obrigado. É uma competência socioemocional ali de suma importância, então ele precisa entender, realmente o aluno precisa entender que essa autoavaliação não é só algo que ele tem que fazer ali em 2 minutos na sede. Não, ele precisa realmente se autoconhecer, ver em que degrau ele está, ver quais competências socioemocionais que nós organizamos aqui no Projeto de Vida, dessas 17, quais que eles estão trabalhando, quais que ele precisa melhorar mais, tá bom, pessoal? Então, esse é o propósito aqui da nossa formação, que vocês realmente fomentem com os seus professores, fomentem com o corpo docente, essa importância da autorreflexão, do autoconhecimento e do preenchimento das rubricas muito mais com muito mais consciência e muito mais propriedade, tá ok? No próximo slide, por favor, nós vamos ver, então, como é que são essas rubricas aí, tá? Ela está presente no caderno do aluno, de projeto de vida, lá no final do caderno do aluno, mas ela está presente na sede também, e é onde deve ser o preenchimento, até 30 de junho. E aí eu vou trazer para vocês, então, como é, para quem não conhece, ou para quem já conhece, vamos dar uma rememorada aí, vamos dar uma revisada. Sim, essas rúbricas, então, ela inicia aqui com a definição do que é, traz uma pequena fala aqui sobre a importância disso, o porquê é importante, né? O porquê essa autoavaliação é tão importante, traz aqui um pouquinho dessa explicação do que é essa autoavaliação, os degraus de evolução do aluno, quais as competências socioemocionais ele está trabalhando, em qual degrau ele está, ele que vai preencher isso, tá ok? Então, muito importante que ele realmente se autoavalie, tenha, como eu estava dizendo aqui para vocês, e tenha essa autorreflexão, essa capacidade de se autoavaliar e entender qual degrau ele está aqui nas competências socioemocionais, tá ok? Aqui a aplicação, na terceira setinha, a aplicação é no segundo bimestre, tá bom? Aqui já vem preenchido, porque do primeiro bimestre vocês já preencheram já, né? Essa agora é do segundo bimestre, tá bom? E por final a evidência aqui, a justificativa que ele pode preencher sobre o porquê ele se autoavaliou, porquê ele se avaliou nesta forma, onde ele explica realmente, ali ele dá uma justificativa do porquê ele avaliou o degrau que ele está, né? Ele dá uma justificativa ali da sua avaliação, tá bom? No próximo, por favor. Nós vamos, então, aqui, nós já estamos partindo para o final, então, da nossa formação. Aqui nós trouxemos um pequeno tutorial, realmente, do passo a passo, do como um aluno vai acessar a sede, vai entrar nessa autoavaliação e vai preencher essa autoavaliação, tá bom? Então, é muito importante que vocês saibam, né, o procedimento, quais são esses procedimentos, para poder, então, passar aí para os seus professores, para o corpo docente, e chegar ao aluno, realmente, que ele possa, então, preencher. É bem simples, né? Ele entra na sede com seu usuário e senha, o RA, se ele não mudou a senha, a data de nascimento. No segundo passo, que é o próximo, ali no aluno, ele clica ali em aluno, depois já no segundo passo, tem dentro do ícone aluno, tem autoavaliação socioemocional, tá? E aí ele vai clicar também em autoavaliação, o preenchimento da autoavaliação, e aí, aí vai abrir, embora tá pequenininho aqui para vocês, mas vai abrir aquilo que estava no slide anterior, que eu estava falando para vocês, de uma pequena, do que são essas rubricas, né, de autoavaliação. Então, aqui vai abrir
uma pequena descrição do que é, tá? Uma definição do que é essa autoavaliação, da importância dessa autoavaliação, e depois os degraus ali que ele vai avaliar, das competências, da competência socioemocional que ele está trabalhando, ou das competências que ele está trabalhando, e que ele precisa trabalhar mais, sim, ou não também, né? Depende da autoavaliação do aluno. Então, tá bom, tá pequenininho aqui nessa imagem, mas é naquela, eu já tinha mostrado para vocês no slide anterior, tá? Então, aqui, embora dá uma pequena descrição do que é, da importância, é muito importante de trabalhar isso, trabalhar o que são essa autoavaliação, o que é essa autoavaliação, o que é a autorreflexão, entender isso, para que o aluno consiga preencher essa autoavaliação aí com muito mais propriedade. Então, no passo 5, que é o próximo, eita, no passo. Aqui então já é o preenchimento da autoavaliação. Como eu estava falando para vocês, a aplicação é 2, tá? Porque é o segundo bimestre. Tá? O primeiro bimestre já deveria ter sido preenchido, já foi preenchido, já foi a data já de preenchimento, tá? Então, essa é do segundo bimestre, que é agora até o dia 30, tá ok? O próximo, por favor. O passo 5 aqui é os degraus que eu estava falando para vocês. O aluno seleciona apenas um degrau por competência e em seguida clica em avançar para seguir com a autoavaliação. Ele pode ter mais competências socioemocionais, tá? Bom, depende da competência socioemocional que ele seleciona qual degrau ele está. Se ele está bem ou se ele precisa trabalhar ainda um pouco mais essa capacidade, né? Essa competência socioemocional. No passo 6, isso, aí é uma caixa de diálogo, onde ele seleciona essas competências que eu estava falando aqui para vocês, que podem ajudar a alcançar os seus objetivos. E, por final, no passo 7, ele justifica a escolha, né? Ele dá uma justificativa, ele então tem que realmente justificar o porquê que ele escolheu essa competência, porquê que ele está nesse degrau da avaliação dele, o como ele entendeu que essa avaliação, o porquê que ele está nesse degrau, e se ele precisa melhorar realmente. Então, ele justifica ali e já finaliza no botãozinho à direita, ali no canto inferior direito, e assim se encerra o questionário de autoavaliação, tá ok? O prazo para o preenchimento, então, como eu estava falando para vocês, abriu no dia 9 de junho, tá? Vai até o dia 30 de junho, até o dia 30 agora. O preenchimento dessa autoavaliação socioemocional tem que ser feito por todos os alunos de projeto de vida, tanto dos anos finais quanto do ensino médio, tá bom? Então, todos os alunos que têm projeto de vida têm que preencher essa autoavaliação. É muito importante que a gente relembre os professores para trabalhar essas capacidades, essas competências socioemocionais e essa autoavaliação, essa autorreflexão para que ele consiga preencher a tempo, tá ok? Eu vou disponibilizar esse material para vocês, esse material será disponibilizado por e-mail, no e-mail oficial da escola, tá? Então vai ter lá esse tutorial, se vocês quiserem usar, para compartilhar com os alunos, para que eles saibam passo a passo como fazer, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês ainda hoje, sim? Vamos então para a sessão de dúvidas e perguntas. A PCNP Carolina está acompanhando o chat. Eu queria saber se tem dúvidas aí no chat, Carol. Por enquanto não, Jonathan. Tá bom. Então, pessoal, esse é o momento de dúvidas, de perguntas. Fiquem à vontade para perguntar se vocês têm alguma dúvida. Podem perguntar no chat, podem abrir o microfone e fiquem à vontade. Não, nenhuma dúvida, entenderam tudo? Eu fico feliz. Tenho uma pergunta, pode ser? Bom dia. Pode, bom dia. Pode sim.
Talvez eu tenha pego a reunião um pouquinho atrasada, me desculpem, eu estava em uma outra reunião com um turma da escola. Mas a minha dúvida é, a escola vai ter acesso ao questionário que os alunos vão responder, assim, não as questões, mas assim, um panorama de cada unidade escolar, como é que os nossos alunos estão se sentindo? Sim, obrigado. Elia, pela Não sei se pergunta. eu fui clara, me desculpe. Não, entendi. Eu acho que eu entendi, sim. Então, a escola tem acesso. Por quê? Porque esse formulário, essa rúbrica de autoavaliação, ela está no caderno do projeto de vida, está no caderno do aluno, tá no final do caderno do aluno, né, de projeto de vida. Então, o professor de projeto de vida, ele tem acesso, a escola tem acesso, sim, a essa autoavaliação, mas é importante, além do caderno, né, do aluno, que ele preencha na sede, né, que é esse até o dia 30 aí, que é esse que a gente está informando. Mas a escola tem acesso, sim, a essa resposta do aluno, tem acesso a essa visão que o aluno tem, né, dessa autoavaliação, porque está lá no caderno do aluno, então ele tem que preencher, o professor de projeto de vida tem que trabalhar esse caderno do aluno com ele, né? Tudo bem, eu pensei que talvez a sede tivesse como nos dar um gráfico do desempenho ou das principais perguntas feitas lá de como os alunos estão se sentindo na escola, de cada unidade escolar, isso não, né? Não pela sede, só pelo caderno do aluno, né? Exatamente, que ele precisa ser trabalhado, o caderno do aluno, tá bom? Obrigada. Imagina, que isso. Jonathan, o professor Alexandre pergunta aqui, devemos fazer uma formação sobre este questionário com os professores de projeto de vida? Bom, essa é uma questão que, assim, cada gestão deve escolher, né, o seu modo aí, como multiplicar, né, a nossa formação aqui. Se vocês vão fazer uma formação, se vocês vão tratar desse assunto na TPC, vão fazer uma formação específica para os professores de projeto de vida, essa é uma escolha realmente da gestão de cada escola, mas é muito importante que vocês multipliquem essa informação, né, que passem aos professores de projeto de vida, que fortaleçam eles, que tirem as dúvidas e fortaleçam ali a questão da autorreflexão, do autoconhecimento, para que o aluno possa responder esse questionário com muita propriedade, tá bom? Mas, assim, se vai fazer, respondendo especificamente, então, a pergunta do professor, se vai fazer se a escola, cada escola vai fazer uma formação para os seus professores, fica a critério da gestão, tá bom? A escolha da gestão aí seguir o melhor caminho. E a Cristiane, na verdade, ela afirma aqui, né, que ela acredita que as dúvidas irão aparecer no momento de quando estiverem lá com a mão na massa, né, fazendo. Tá bom. Se surgirem dúvidas, nós estaremos aqui disponíveis, podem ligar no núcleo pedagógico, mandar e-mail, que nós estaremos aqui disponíveis para ajudar vocês, tá bom? Agradeço a presença de vocês, peço desculpas pelas interrupções ali, mas foi tudo superado, acho que foi uma boa formação, agradeço de verdade, um grande abraço e a gente se vê em breve. Muito obrigado.